Meu nome é Helena, tenho 67 anos e nunca pensei que fosse contar essa história. Durante muito tempo, guardei cada detalhe dentro de mim, como se esconder a dor pudesse apagá-la, mas ela cresceu em silêncio, como uma rachadura em vidro. E um dia, tudo se partiu. Aquele domingo parecia igual a tantos outros. O sol entrava tímido pela janela da cozinha. O cheiro de café fresco misturava-se ao barulho distante das crianças brincando na rua. Eu havia convidado Lúcia, minha melhor amiga, para um almoço simples. Fazíamos isso todo mês, desde que meu marido, André, faleceu. 5 anos. 5 longos anos desde o dia em que o vi pela última vez. Ele era o tipo de homem que deixava a casa cheia. Risadas, histórias, planos. Quando se foi, o silêncio ocupou cada canto. E foi Lúcia quem me ajudou a não me afundar. Ela vinha quase todos os dias, me fazia sair, caminhar, rir de novo. Era como uma irmã que a vida me emprestou quando eu mais precisei. Naquele dia, ela chegou com flores, margaridas, as minhas favoritas. Para iluminar sua cozinha, disse sorrindo. Sentei-me à mesa, servi o vinho e conversamos sobre tudo. Filhos, netos, as dores do joelho, as receitas que sempre jurávamos fazer amanhã. Ela estava distraída, percebi. Mexia no celular o tempo todo, como se esperasse algo. Mas não perguntei. Eu a conhecia bem. Às vezes, ela preferia se calar. Depois do almoço, ela disse que precisava ir até a farmácia. Deixou a bolsa, o casaco e o celular sobre a mesa. Volto em 10 minutos, disse antes de sair apressada. Foi aí que o destino decidiu brincar comigo. O silêncio da casa me envolveu de novo. Peguei as louças, lavei devagar, olhando pela janela. O vento balançava as cortinas. E então, o som, aquele som, o toque do celular de Lúcia. Olhei automaticamente. O aparelho vibrava sobre a toalha, a tela acesa. E ali, congelado diante de mim, estava o impossível, a foto de André, meu marido morto há 5 anos. Por um instante, pensei estar sonhando. Me aproximei, o coração descompassado. Era ele, o sorriso, o olhar, a mesma imagem que eu tinha guardado num porta-retrato ao lado da cama. Mas o nome que aparecia não era André. Era meu amor. Senti um frio subir pelas costas. As mãos tremiam. O celular continuava tocando, insistente, como se quisesse que eu atendesse, mas não consegui. Deixei que parasse. Minutos depois, uma notificação. Uma mensagem, curta, direta e devastadora. Lúcia, apague tudo. Ela não pode saber. O mundo parou. A voz dentro de mim gritou, mas não saiu som algum. Senti o corpo leve, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ele quem? André? Meu André? Peguei o celular, abri o histórico de mensagens. O nome meu amor aparecia dezenas de vezes. Conversas antigas, fotos, datas que coincidiam com o tempo em que ele ainda era vivo. Cada linha que eu lia era como um golpe. Não posso mais mentir para ela. Ela suspeita de algo. Queria que fosse você ao meu lado, não ela. Senti o gosto metálico das lágrimas, as mãos frias, o ar pesado. Tudo girava. Lúcia, minha melhor amiga, minha confidente. A mulher que me abraçou no velório, a que segurou minha mão quando o caixão foi fechado, a que me prometeu cuidar de mim. E agora, ali estava a verdade. Ela não cuidava de mim. Ela me substituía. E talvez, há muito tempo, já ocupasse o lugar que era meu. Ouvi o portão se abrir. Lúcia voltava. O som dos passos dela na varanda. Meu coração disparou. Coloquei o celular de volta sobre a mesa, exatamente como estava. Enxuguei o rosto rapidamente. Ela entrou sorrindo. Demorei um pouco. A fila estava enorme, disse colocando as sacolas sobre a pia. Eu apenas assenti. Ela notou o meu silêncio. Está tudo bem, Helena? Tudo, respondi com a voz trêmula, mas dentro de mim nada estava bem, nada. Fiquei observando enquanto ela pegava o celular. Por um segundo, vi o leve susto em seu rosto quando percebeu que ele estava desbloqueado. Ela olhou para mim, disfarçou e o guardou na bolsa. Sorriu. Mas aquele sorriso já não era o mesmo. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não era raiva ainda. Era incredulidade. A sensação de que tudo o que eu conhecia havia se desfeito em segundos. E o mais terrível, eu ainda não sabia tudo.
Lúcia continuava falando sobre a farmácia, sobre um remédio, sobre qualquer coisa que já não fazia sentido. Eu apenas ouvia o som distante das palavras, como se estivéssemos separadas por um vidro espesso. O mundo parecia lento, abafado. A única coisa que eu conseguia ver era aquela imagem que ainda queimava na minha mente. O rosto de André aceso na tela do celular dela. Por dentro, algo tentava negar o óbvio. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse uma brincadeira antiga, um número salvo com o nome errado, mas o corpo não mente. Meu peito estava pesado, a respiração curta. O instinto sabia. Havia uma verdade escondida, e ela me observava, paciente, esperando o momento certo para se revelar por completo. Quando Lúcia foi embora naquela tarde, a casa mergulhou num silêncio ainda mais cruel. Cada canto parecia me vigiar. O porta-retrato de André sobre o aparador. A cadeira vazia onde ele costumava ler. O relógio que ele mesmo consertou antes de morrer. Tudo ali parecia conspirar para me lembrar que talvez eu nunca o tivesse conhecido de verdade. Fiquei parada por muito tempo diante da janela, vendo o sol se apagar atrás das árvores. A cabeça doía. As mãos suavam. E mesmo assim, eu não chorei. Havia algo dentro de mim, uma mistura de medo e orgulho, que me impedia de desabar. Eu precisava entender, precisava ter certeza antes de permitir que a dor tomasse forma. Naquela noite quase não dormi. A cada som da casa, eu me levantava. O vento, o estalar da madeira, o tic-tac do relógio, tudo me parecia um aviso. Peguei uma garrafa de água, caminhei até a sala e me sentei ali, no escuro. Foi então que ouvi o som do celular vibrar dentro da minha cabeça. Não o toque real, apenas o eco da lembrança. A imagem do rosto dele acendendo na tela voltava como um relâmpago. E com ela, a mensagem. Lúcia, apague tudo. Ela não pode saber. Essas palavras se repetiam dentro de mim. Elas não saíam. Não havia como voltar a ser a mesma depois daquilo. Nos dias seguintes, Lúcia continuou vindo como se nada tivesse acontecido. Trazia frutas, flores, às vezes até bolo. Agia com a mesma doçura de sempre. Ou talvez fingisse ainda melhor. E eu, calada, a observava. Cada gesto, cada olhar. Esperando o momento em que ela se traísse. Certo dia, durante o café, ela se distraiu e deixou o celular sobre a mesa novamente. Por dentro, meu coração começou a bater como um tambor. Não era medo, era impulso. Peguei o aparelho com cuidado, desbloqueei e fui direto para a galeria. As fotos estavam lá. André e Lúcia, juntos, sorrindo. Datas antigas, viagens, almoços, aniversários. Imagens que coincidiam com dias em que ele dizia estar em reuniões de trabalho. Eu me lembrava de cada uma dessas desculpas. E agora, cada lembrança era uma faca nova. Havia também vídeos. Um deles tinha o som da voz dele. A voz que eu não ouvia há anos. Apertei o play e o tempo parou. Promete que, se acontecer alguma coisa, você vai continuar vindo aqui? Ela confia em você, e eu quero que você cuide dela. O vídeo era curto, mas bastou, porque naquele instante entendi o pior. Ele havia pedido a ela que me cuidasse, e ela aceitou. Mas talvez o cuidado tivesse se transformado em culpa, ou em algo que ela nunca conseguiu confessar. A garganta queimava, as lágrimas vieram, finalmente. Chorei ali, sozinha, com o celular ainda nas mãos, tentando entender como duas pessoas que eu mais amei puderam me esconder tanto. Mas o destino, cruel e preciso, ainda não havia terminado comigo. Entre as mensagens antigas, encontrei uma conversa que me fez gelar. Era de uma data depois da morte de André. Sinto sua falta todos os dias, escreveu Lúcia. Eu também, respondeu ele. O número ainda estava ativo. Era como se alguém usasse o mesmo chip, o mesmo nome, o mesmo passado para manter viva uma mentira. Mas quem? Por quê? Fechei o celular, o corpo inteiro tremendo. Olhei para o retrato dele mais uma vez. Aquele sorriso que antes me trazia paz, agora me parecia zombar de mim. Decidi que precisava de respostas, e para isso teria de descer ao inferno das lembranças que passei a vida evitando. A caixa de cartas guardadas no sótão, as fotos antigas, as anotações nos diários de André. Tudo. Eu reviveria cada pedaço da nossa história, nem que isso me destruísse. No fundo, eu já sabia. A verdade sempre deixa rastros,
E por mais que Lúcia tentasse escondê-los, eu os encontraria, um por um. Aquela noite marcou o fim da inocência e o começo da busca. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O ar estava frio, úmido, como se a casa toda respirasse comigo, pesada, silenciosa, cheia de coisas que eu ainda não queria lembrar. A cabeça latejava. As palavras daquela mensagem ecoavam, insistentes, como se tivessem sido gravadas dentro de mim. Lúcia, apague tudo. Ela não pode saber, mas agora eu sabia. E não havia mais volta. Fui até o sótão. A escada de madeira rangia sob meus pés, cada degrau um passo em direção ao passado que eu tentei sepultar. Lá em cima, o cheiro de mofo e lembrança era quase sufocante. As caixas estavam onde sempre estiveram, empilhadas, cobertas por lençóis antigos. E ali, na terceira prateleira, estava a que eu procurava, André, pessoal. Ele mesmo havia escrito o nome anos atrás, com sua caligrafia firme e metódica. Abri a tampa, cartas, documentos, fotos, tudo o que restava dele, do nosso casamento, da vida que eu acreditava conhecer. Peguei o primeiro envelope. Era uma carta que ele nunca me mostrou. O papel amarelado, o perfume discreto de colônia masculina ainda preso nas fibras. A caligrafia era dele, inconfundível. Mas o conteúdo? Lúcia, cada dia longe de você é um castigo. Helena merece a verdade, mas eu não tenho coragem. Ainda não. Senti um nó na garganta. O nome dela, ali, de novo. Não podia mais negar o que estava diante de mim. Eles me traíram. E não foi um deslize, uma confusão. Foi amor. Um amor construído à sombra do meu. Fechei os olhos. Lembrei das vezes em que ele saía para resolver assuntos do trabalho, das mensagens trocadas às escondidas, dos olhares que talvez eu tenha visto, mas escolhi não ver. A verdade, quando chega, costuma nos punir por todas as vezes em que fingimos não percebê-la. Continuei revirando a caixa. Encontrei um pequeno caderno de capa azul. As anotações eram antigas. Ele escrevia tudo ali: planos, pensamentos, pequenas confissões. Folheei com cuidado e então, na penúltima página, li uma frase que me cortou por dentro. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que Lúcia continue perto de Helena. Ela é a única que pode cuidar dela sem que ela sinta falta de mim. Fechei o caderno devagar. O peso daquelas palavras era quase físico. Não era apenas uma traição, era um pacto. Um elo silencioso entre eles dois, construído sobre a minha ingenuidade. Sentei no chão, entre caixas e lembranças. O tempo parecia suspenso. Eu não sabia se odiava ou se compreendia. Havia algo de cruel, mas também de estranho nesse tipo de amor que destrói e, ao mesmo tempo, tenta proteger. Por um instante, me perguntei se eu queria mesmo continuar, se queria abrir cada ferida. Mas a resposta veio rápida. Sim, porque já não havia mais nada a perder, apenas a mim mesma. Desci do sótão com o caderno nas mãos. O relógio marcava 7 da manhã. Lúcia certamente ainda dormia em sua casa, a poucas quadras dali. Eu precisava vê-la, olhar nos olhos dela e entender quem, afinal, éramos nós duas depois de tudo. Mas antes, sentei à mesa da cozinha e abri o álbum de fotos. Lá estavam os registros de uma vida inteira. O casamento, as viagens, os aniversários. E Lúcia, sempre por perto, sorrindo ao meu lado. A amiga inseparável, a sombra constante. Percebi algo estranho em uma das fotos. Uma imagem de uma festa de fim de ano, 3 meses antes de André morrer. Lúcia usava o mesmo colar que ele havia me dado no nosso aniversário. Eu lembrava bem, porque ele disse que tinha mandado fazer exclusivamente para mim. Mas ali estava ela, com a mesma peça, pendendo sobre o mesmo vestido vermelho que usava no velório. A traição é uma ferida que não sangra por fora, mas corrói por dentro. E quanto mais eu olhava, mais os detalhes gritavam. Os gestos, os olhares, as pequenas coincidências. Tudo fazia sentido agora. Assustadoramente sentido. O som do relógio na parede quebrou o silêncio. Tique, taque. A cada segundo, uma lembrança nova surgia. A risada dele no telefone. A visita inesperada de Lúcia em uma tarde qualquer. As noites em que ele chegava cansado demais e eu o abraçava sem desconfiar que o perfume em sua roupa não era o meu. A dor vinha em ondas. Eu respirava fundo, tentando não me afogar nelas. Mas uma pergunta martelava dentro de mim. Por quê? Se ele me amava, por que me enganou? Se ela era minha amiga, por que me destruiu? Peguei o telefone.
Minhas mãos tremiam. Liguei para ela. Alô? A voz de Lúcia saiu calma, doce. Precisamos conversar. Foi tudo o que consegui dizer. Houve um silêncio do outro lado. Claro, Helena. Está tudo bem? Não, respondi, firme. Mas vai ficar. Desliguei. E naquele instante, senti que algo dentro de mim mudava de forma. A dor já não era medo, era força, era a certeza de que eu não ficaria calada. Enquanto esperava por ela, abri novamente o caderno de André. Havia mais uma anotação, escrita a lápis quase apagada. Há coisas que Lúcia não entende. Se eu for embora, talvez ela também sofra. Nenhuma de nós sairá ilesa. Aquela frase soava como um aviso. E eu sabia que o que viria depois não seria apenas uma conversa. Seria um acerto de contas. Lúcia chegou 20 minutos depois. Ouvi o som do portão se abrindo, os passos lentos no corredor e o leve bater à porta, como se ela soubesse que algo estava errado, mas não quisesse entrar sem permissão. Abri. Ela sorriu, hesitante. Você me assustou com o telefone, Helena. Está tudo bem? Não respondi. Apenas dei um passo para o lado e a deixei entrar. A casa estava mergulhada numa penumbra suave, o sol filtrado pelas cortinas. Na mesa, sobre uma toalha branca, estavam as provas, a carta, o caderno e o celular. Lúcia olhou para a mesa, depois para mim. Seu sorriso desapareceu. O que é isso? Perguntou, num sussurro. Sentei-me na cadeira e fiz sinal para que ela também se sentasse. Ela hesitou, mas obedeceu. O silêncio era quase físico. Podia-se ouvir o som do relógio, o farfalhar das folhas lá fora. Peguei a carta e deslizei até ela. Reconhece a letra? Lúcia empalideceu. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não respondeu. Eu achei isso nas coisas do André, continuei, firme. Achei o caderno também, e o seu nome está em todos eles. Ela respirou fundo, olhou para baixo, e uma lágrima caiu sobre o papel. Eu juro, Helena, não era para ser assim. Não era para ser o quê, Lúcia? Perguntei, a voz quebrando. Vocês se amavam? É isso? Enquanto eu vivia acreditando em cada palavra dele? Ela ficou em silêncio, e nesse silêncio eu já sabia a resposta. Lúcia levantou devagar, caminhou até a janela. Ele me procurou, Helena. Foi ele. Disse que estava confuso, que se sentia preso numa vida que não era dele. Eu tentei me afastar, juro. Mas a gente se via todos os dias, por sua causa, por causa da amizade. E quando percebi, já era tarde. As palavras dela me atingiam como pequenas lâminas. Você era minha amiga, murmurei. Minha irmã. Eu sei, respondeu com a voz embargada. E eu me odeio por isso. Ela se virou para mim, o rosto molhado. Você precisa acreditar que eu nunca quis te magoar, que mesmo amando ele, eu te amava também, de outra forma. Eu ri, um riso curto, amargo. E você acha que isso me consola? Ela se aproximou, tentou tocar minha mão, mas eu recuei. Quantos anos, Lúcia? Perguntei. Quanto tempo vocês me enganaram? 3, respondeu sem hesitar. 3 anos antes de ele partir. 3 anos. 3 anos de mentiras. 3 anos de sorrisos falsos, de conselhos vazios, de abraços envenenados. E depois? Perguntei. Depois que ele morreu? Ela respirou fundo. Depois, eu não consegui ir embora. Eu tinha prometido a ele que ficaria ao seu lado, que cuidaria de você. E, Helena, eu tentei. Eu juro que tentei fazer isso direito. Olhei nos olhos dela. Mas havia também algo mais. Sim. Uma sombra. Uma culpa que não cabia em palavras. Ele pediu para você mentir para mim? Perguntei. Ela negou com a cabeça. Não. Ele só pediu para te proteger. Disse que a verdade te destruiria. Soltei o ar lentamente. Então, por que não me deixou escolher, Lúcia? Por que achou que eu precisava ser poupada da minha própria vida? Ela não respondeu. E naquele silêncio, algo se quebrou entre nós, de forma definitiva. Depois de alguns minutos, ela se levantou, enxugou as lágrimas e disse: Tem algo que você ainda não sabe, Helena. O que mais pode haver? Perguntei, exausta. Ela caminhou até a bolsa, tirou de dentro um envelope amassado e o colocou sobre a mesa. Ele deixou isso comigo. Pediu para te entregar, quando eu achasse que você estava pronta. O coração bateu mais forte.
Olhei para o envelope. O nome Helena, escrito à mão, a caligrafia que eu reconheceria até de olhos fechados. Por um instante minhas mãos hesitaram, mas a curiosidade era maior do que o medo. Abri o envelope. Dentro, uma carta, curta, mas pesada. Helena, se você está lendo isso, é porque já sabe. Eu não quero que me odeie, mas sei que vai. Eu amei 2 mulheres ao mesmo tempo, e por mais que tente explicar, não há palavras que justifiquem isso. Você foi o amor da minha vida. Mas Lúcia, ela foi meu espelho. Ela conhecia partes de mim que eu escondi até de você. Prometi a mim mesmo que morreria levando esse segredo, mas o destino não me deu escolha. Cuide de si. Não me procure nas lembranças. Elas mentem. Com amor, André. As letras dançavam diante dos meus olhos. Era como se o chão tivesse se aberto. Eu não sentia raiva, nem tristeza. Apenas um vazio imenso, um espaço que nem o ódio podia preencher. Lúcia chorava, em silêncio. Eu dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e disse apenas: vá embora. Ela me olhou, perdida. Helena, vá. Repeti sem elevar a voz. Hoje eu preciso ficar sozinha. Ela hesitou, mas obedeceu. O som da porta se fechando ecoou pela casa, como um ponto final. Fiquei ali, sentada, olhando para o envelope. Era o fim da mentira, mas também o início de uma nova ferida, a de perceber que, às vezes, a verdade chega tarde demais para curar o que já morreu dentro de nós. Olhei para a foto de André na parede. O mesmo sorriso, mas agora eu via outra coisa naquele olhar. Não amor, não arrependimento, apenas silêncio e talvez culpa. A chama da vela sobre a mesa tremulava, e pela primeira vez, em muito tempo, entendi o que o silêncio queria me dizer, que amar não é se anular, nem se perder em quem não teve coragem de ser inteiro. Naquela noite, eu não chorei, não gritei. Apenas fechei os olhos e prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que o amor viesse acompanhado de segredos. Os dias seguintes foram longos, arrastados, silenciosos. A casa parecia ainda mais vazia, mesmo com o som dos passarinhos na janela e o cheiro do café que eu preparava por costume, não por vontade. As vozes que antes me faziam companhia, as risadas de André, as conversas com Lúcia, agora existiam apenas como ecos distantes, fantasmas de uma vida que se desfez diante dos meus olhos. Guardei a carta dele dentro de uma caixa de madeira, junto com a aliança e uma fotografia antiga. Não consegui jogar nada fora. Era como se eu precisasse manter aquilo ali, não por apego, mas por respeito ao que fui. A uma mulher que acreditou, que confiou, que amou. Nos primeiros dias, tentei ocupar a mente. Fazia faxina, varria o quintal, reorganizava armários, mas em cada canto havia algo dele. Um livro, uma camisa esquecida, uma lembrança. E mesmo sem querer, eu voltava ao mesmo ponto. Por quê? Na primeira semana, não atendi nenhuma ligação de Lúcia. Ela insistia. Mensagens curtas, humildes. Posso te ver? Por favor, me escute. Eu preciso te contar algo antes que seja tarde. Eu ignorava, mas a verdade é que aquelas mensagens me corroíam. Uma parte de mim queria ouvir, outra queria esquecer que ela existia. Na manhã do 8º dia, decidi sair. Precisava respirar. O céu estava cinza e o vento frio cortava o rosto, mas era bom sentir o ar, sentir algo que não fosse tristeza. Caminhei até a praça onde costumávamos ir juntos, André e eu. O banco de madeira ainda estava lá, o mesmo de sempre. Sentei e chorei pela primeira vez, sem medo de ser ouvida. As lágrimas vinham calmas, sem desespero. Era como se o corpo precisasse limpar tudo o que ficou preso por dentro. E quando terminei, percebi que o peso no peito havia diminuído um pouco. Foi ali, naquela praça, que uma lembrança me visitou. Algo que André dizia sempre. Helena, quando tudo parecer ruir, não tenta entender de uma vez. Entender dói mais do que lembrar. Só respira. Naquele instante, entendi o que ele quis dizer. Eu precisava parar de procurar sentido. Algumas coisas apenas acontecem, sem aviso, sem justiça. E o único jeito de sobreviver é aceitar. Voltei para casa ao entardecer. A luz dourada atravessava a janela da sala, iluminando o retrato de André e a cadeira vazia onde Lúcia costumava sentar.
Por um instante, pensei em jogar tudo fora. Mas não consegui. Ainda não. Sentei à mesa, abri o caderno azul dele pela última vez. Nas páginas em branco, decidi escrever algo eu mesma. Hoje comecei a respirar de novo. Foi simples, mas verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que aquelas palavras eram minhas. Foi então que o som da campainha me tirou do transe. Fui até a porta. Era o carteiro. Trazia um envelope pardo, endereçado a mim. Remetente, Escritório Almeida em Vasconcelos, Advocacia Familiar. Assinei, agradeci e fechei a porta. Sentei à mesa e abri o envelope. Dentro havia uma carta e um documento. A carta dizia: Prezada Sra. Helena, informamos que, conforme o testamento do Sr. André Figueira, foi encontrado um anexo recentemente validado por este escritório. Solicitamos que a senhora compareça à sede para leitura e assinatura. Assunto: propriedade rural. Codinome: Sítio das Nuvens. O coração acelerou. O sítio. André falava dele de vez em quando. Um terreno antigo, herdado do pai, que ele dizia estar abandonado. Nunca me interessou saber muito, e ele raramente tocava no assunto. Mas algo naquela carta me inquietou. Por que um novo documento agora, 5 anos depois da morte dele? E o que havia de tão urgente naquele anexo encontrado? Respirei fundo. Sabia que só havia uma maneira de descobrir. No dia seguinte, eu iria até o escritório. A noite caiu devagar. Acendi uma vela, sentei na varanda e fiquei olhando o céu. As nuvens passavam lentas, pesadas. Senti o vento tocar meu rosto e, pela primeira vez, não parecia frio. Era como se o mundo dissesse, silenciosamente: ainda há algo para você descobrir. Fechei os olhos e sussurrei: se existe algo que eu ainda preciso entender, que venha, mas que venha com verdade. A vela tremulou, e dentro de mim algo se acendeu também. Uma centelha pequena, mas viva. Não era amor, nem raiva, era vontade de seguir. No dia seguinte, acordei cedo. O sol nascia tímido e a cidade ainda parecia meio adormecida. Preparei um café forte, prendi o cabelo e olhei meu reflexo no espelho. Os olhos estavam diferentes, cansados, sim, mas havia neles uma firmeza que eu não via há muito tempo. Eu não era mais a mulher que descobriu uma traição. Eu era a mulher que agora queria entender. Peguei o envelope novamente e reli o nome do escritório. Algo naquele timbre antigo, naquela formalidade, me causava arrepios. Testamento revisado. 5 anos depois? Por quê? Saí de casa e peguei um táxi. Durante o trajeto, o mundo parecia correr lá fora sem me notar. As pessoas caminhavam apressadas, as vitrines refletiam o sol, e eu, ali, como uma espectadora de uma vida que já não era minha. Quando cheguei ao escritório, uma recepcionista simpática me conduziu a uma sala pequena, de paredes claras. Havia um quadro de paisagem, uma janela alta e o som distante do trânsito. Poucos minutos depois, um homem de terno entrou, sorridente. Senhora Helena Figueira? Sou o Dr. Vasconcelos. Assenti. Ele sentou à minha frente, abriu uma pasta grossa e tirou de dentro alguns papéis. Antes de começarmos, quero dizer que entendo como isso pode ser delicado. Eu só quero saber o que é, interrompi. Ele assentiu, ajustou os óculos e começou a ler. Seu marido, o Sr. André Figueira, registrou em testamento há 6 anos a propriedade rural conhecida como Sítio das Nuvens. O bem seria destinado à senhora, mas há um anexo datado 1 mês antes do falecimento dele. Ele virou a página, olhou-me nos olhos e continuou. Nesse anexo, ele deixa metade da propriedade em nome de outra pessoa. Senti o sangue gelar. Outra pessoa? Quem? Ele respirou fundo. Lucas Figueira. O nome soou como um trovão dentro da sala. Eu não conheço ninguém com esse nome. O advogado hesitou. Pois é, de acordo com os documentos anexos, ele seria filho de André. Fiquei muda. As palavras pareciam ecoar de longe, distorcidas, irreais. Filho? Repeti, quase num sussurro. Mas eu nunca tive filhos com ele. Sim, senhora. O advogado me olhou com respeito. O documento afirma que o menino nasceu em 1989. Isso significa que hoje ele teria 36 anos. Meu coração batia descompassado. Lúcia. O nome dela surgiu na minha mente como uma sombra inevitável. Mas antes que eu pudesse perguntar, o advogado continuou. Há mais uma coisa.
Junto ao testamento, encontramos uma carta, endereçada à senhora. Ele tirou um envelope pequeno e o colocou sobre a mesa. Reconheci a caligrafia de André de imediato. Demorei alguns segundos antes de abri-lo. Dentro, apenas uma folha dobrada em 4. Helena, sei que as verdades que deixo para trás vão te ferir, mas esconder o que fomos seria uma crueldade ainda maior. Lucas é meu filho, sim. E antes que você pense o pior, preciso que saiba. Eu o conheci tarde demais. Ele não é fruto de uma traição enquanto estivemos juntos, mas de um erro que cometi antes de nos casarmos. Quando descobri, ele já era adulto, e foi Lúcia quem me ajudou a encontrá-lo. Ela soube de tudo antes de você, porque foi quem intermediou esse reencontro. Eu quis te contar, mas o medo me calou. Se algum dia ele te procurar, por favor, ouça-o. Ele carrega menos culpa do que eu. André. As letras tremiam sob meus dedos. Era como se cada palavra pesasse uma tonelada. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei entender. Então Lúcia sabia. Não apenas sobre o filho. Ela tinha sido a ponte, não a amante, mas a cúmplice de uma verdade que eu nunca soube. Onde está esse rapaz? Perguntei ao advogado. Ele mora no interior. Dissemos a ele que a senhora seria informada hoje. Ele pediu para não ser contatado até que tivesse certeza de que a senhora queria conhecê-lo. Saí do escritório com a cabeça em turbilhão. As ruas pareciam mais estreitas, o ar mais denso. As pessoas falavam, os carros buzinavam, mas tudo soava distante. Meu marido teve um filho e eu nunca soube. Cheguei em casa e me sentei à mesa da cozinha, o envelope ainda nas mãos. Olhei para o retrato de André. De repente, algo mudou na minha forma de vê-lo. Não era mais o homem que me traiu. Era alguém cheio de segredos, sim, mas também de arrependimentos. Talvez ele tenha tentado fazer o certo, à sua maneira. Tarde demais, como sempre. Peguei o telefone. As mensagens de Lúcia ainda estavam lá, sem resposta. Mas agora, uma dúvida me corroía. Será que ela tentou me contar e eu não quis ouvir? Será que tudo o que eu vi como traição era outra coisa? Enviei uma mensagem curta. Precisamos conversar. Amanhã, no mesmo lugar de sempre. O coração batia acelerado. Eu sabia que dessa vez ela viria. E que dessa conversa sairia a verdade final. Aquela que ele tentou esconder até o fim. O dia amanheceu pesado. O céu coberto de nuvens parecia anunciar que algo, enfim, se partiria de vez dentro de mim. Ou se libertaria. Passei a noite quase sem dormir, pensando na carta, em André, no nome que até ontem eu nunca tinha ouvido, Lucas, e principalmente em Lúcia. Ela sabia. Desde o início, sabia. E talvez, todo esse tempo, o segredo que ela guardava não fosse o que eu imaginei. Escolhi um vestido simples, o mesmo que usei no velório dele. Não por saudade, mas por ironia. Talvez fosse justo que eu encerrasse essa história com as mesmas roupas com que comecei a viver o luto. Cheguei ao café onde costumávamos nos encontrar, o mesmo de sempre. Paredes bege, cheiro de pão quente, o som distante das xícaras se encostando. Ela já estava lá, sozinha, numa mesa ao fundo, de frente para a janela. Quando me viu, levantou-se, como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos. Helena. A voz dela saiu baixa, trêmula. Assenti, sentei-me e por alguns segundos ficamos em silêncio. 2 mulheres envelhecidas pelo mesmo homem. 2 sobreviventes de uma história que, no fundo, destruiu as 2. Você me chamou, disse ela por fim. Achei que nunca mais fosse querer me ver. Eu também achei, respondi. Mas há coisas que ainda preciso entender. Coloquei o envelope sobre a mesa. Ela olhou, sem tocá-lo. O rosto dela endureceu, como se já soubesse o que havia ali dentro. Você foi ao escritório, afirmou, não perguntou. Assenti. Ele tinha um filho, Lúcia, um homem feito, e você sabia. Ela respirou fundo. Eu sabia, sim. As palavras caíram entre nós como pedras. Então era isso, continuei, com voz firme. Aquele meu amor nas mensagens, as conversas, o segredo, era sobre o filho dele? Lúcia abaixou o olhar. Parte sim, mas não tudo. Como assim? Perguntei, a voz se alterando. Ela segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse de algo quente para não desabar. André me procurou quando descobriu sobre Lucas. Ele estava desesperado. Disse que o menino cresceu sem pai, que a mãe tinha morrido, que ele queria reparar o erro, mas não sabia como te contar. E você? Interrompi. Por que não me contou?
Porque ele me pediu, respondeu com firmeza. E eu devia isso a ele. Devia? Perguntei, incrédula. Depois de tudo o que ele fez comigo, você ainda achava que devia algo a ele? Ela suspirou. Eu devia porque eu o amei, Helena. As palavras me atravessaram como uma flecha. Por um instante, senti que o ar sumia. Ela continuou. Sim, eu o amei, mas não como antes. Quando ele me procurou da última vez, eu já tinha entendido que nunca seria a mulher dele. Que o amor dele por você era outro. E foi por isso que eu fiquei. Por culpa? Perguntei amargamente. Por amor, respondeu. Não o amor que quer possuir, o amor que quer consertar. A sinceridade dela me desarmou por um momento, mas ainda havia algo preso na garganta. Então por que ele te chamava de meu amor? Ela me olhou nos olhos. Porque ele sabia que, se escrevesse Lúcia, você nunca acreditaria que era sobre o filho. Era um código, um jeito de falar do menino sem despertar sua desconfiança. E por que apagar tudo? Perguntei, lembrando da mensagem. Apague tudo, ela não pode saber. Lúcia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Porque ele estava doente, Helena, e não queria que você descobrisse. O mundo parou. O quê? Ela assentiu devagar. André sabia que não tinha muito tempo. Aquela viagem que ele fez sozinho não era trabalho. Ele foi fazer exames. Eu o levei. Ele me pediu segredo. Disse que não queria que você o visse definhar. Meu corpo inteiro ficou frio. Lembrei de cada semana antes da morte dele. O cansaço, as dores, as desculpas. E eu, tola, achando que era só estresse. Por que ele não me contou? Sussurrei. Lúcia enxugou o rosto. Porque ele dizia que você já tinha perdido muita coisa na vida. Que queria que sua lembrança dele fosse de um homem inteiro, não de um doente pedindo piedade. O café estava silencioso, como se o tempo tivesse parado ali, naquela mesa. As palavras dela pairavam no ar, pesadas, tristes, mas de uma verdade impossível de negar. Peguei o envelope, olhei de novo para o nome Lucas Figueira. E o filho? Perguntei. Ele sabe quem eu sou? Sabe, respondeu Lúcia, e quer te conhecer. Por um instante, senti o coração acelerar, mas não de medo, de algo parecido com esperança. Ela então segurou minha mão, pela primeira vez desde aquele dia. Helena, eu errei com você. Não por amar o mesmo homem, mas por ter te poupado de uma dor que era tua por direito. Olhei para ela, e pela primeira vez, não vi inimiga. Vi uma mulher como eu, cansada, arrependida, tentando consertar o que o tempo já havia partido. Ele te amou, Lúcia. Murmurei. Eu sei, respondeu ela, mas foi você quem ele escolheu para ficar. Ficamos ali, em silêncio, duas mulheres com o mesmo luto, mas com feridas diferentes, e naquele silêncio senti algo que há muito tempo não sentia: paz. Talvez o perdão não venha de um gesto grandioso, pensei. Talvez ele nasça do instante em que a gente para de querer entender e apenas aceita o que restou. Quando me levantei para ir embora, Lúcia ainda segurava minha mão. Vai encontrá-lo? Perguntou. Assenti. Acho que sim. Preciso olhar para esse rapaz e entender o que ficou do homem que eu amei. Ela sorriu, triste, mas sincera. Então vai. E quando o encontrar, diga a ele que o pai dele, no fundo, só queria ser perdoado. Saí do café com o coração pesado, mas firme. A chuva começava a cair, fina, leve. Levantei o rosto e deixei que as gotas me molhassem. Por anos, aquela dor me queimou por dentro. Agora, ela se transformava em algo diferente. Uma lembrança que doía, mas não me destruía mais. Caminhei sem pressa. Cada passo era uma despedida. Do amor, da culpa, da mulher que eu fui. E pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que o fim talvez fosse apenas o começo. Viajei 2 dias depois. O endereço que o advogado me dera ficava a 4 horas da cidade, numa estrada cercada por eucaliptos altos e campos de girassóis que se curvavam com o vento. Durante o trajeto, pensei em tudo, em André, em Lúcia, em mim. Cada lembrança parecia uma fotografia amarelada, bonita, mas distante. Levei comigo apenas uma mala pequena, o caderno azul e a carta. Não sabia o que dizer a um homem que, de alguma forma, era o retrato do meu passado, mas sabia que precisava ir.
Era o último passo antes de conseguir respirar em paz. Quando o táxi parou diante da porteira, o sol já começava a descer atrás das colinas. A casa era simples, mas viva. Flores na varanda, uma bicicleta encostada, cheiro de pão recém-assado vindo da cozinha. Bati na porta. Um homem abriu. Por um instante fiquei sem ar. Os olhos dele eram os de André. A mesma cor, a mesma expressão calma, quase resignada. Mas havia algo diferente ali. Uma luz, uma tranquilidade que André nunca teve. "Dona Helena?" perguntou ele com voz firme e gentil. Assenti. "Sou Lucas." Ficamos nos olhando por alguns segundos que pareceram longos demais, e então ele sorriu. Um sorriso que me desarmou. "Entre, por favor." A sala era simples, mas acolhedora. Fotos emolduradas nas paredes, um cachorro dormindo perto da lareira, cheiro de café. Sentei-me e ele colocou 2 xícaras sobre a mesa. "Eu imaginei muitas vezes como seria te conhecer", disse ele. E nenhuma das versões que imaginei era parecida com esta. Sorri de leve. Eu também não sabia o que esperar. Ele puxou uma cadeira e sentou à minha frente. "O Dr. Vasconcelos me contou que a senhora leu a carta." Assenti. "Li, sim. E por isso estou aqui. Preciso ouvir de você. Quem foi ele para você?" Lucas respirou fundo, olhou pela janela. "Eu o conheci quando tinha 24 anos. Ele apareceu um dia na porta da oficina onde eu trabalhava. Disse que precisava me contar uma história antiga. E contou. Você acreditou?" Perguntei. "No começo, não." Ele sorriu com tristeza. Mas quando ele falou o nome da minha mãe e descreveu o colar que ela sempre usava, eu não tive mais dúvidas. Ficamos em silêncio por um instante. O som do vento batendo nas janelas preenchia o espaço entre as palavras. "Ele me ajudou muito", continuou Lucas. "Pagou meus estudos, me visitava sempre que podia. Nunca me tratou como culpa. E isso eu nunca vou esquecer." Senti os olhos marejarem. "E você sabia de mim?" Perguntei, num sussurro. Soube depois. Ele falava da senhora com respeito. Dizia que era o amor da vida dele, mas que havia cometido erros que nunca teria como apagar. Olhei para a xícara nas minhas mãos e uma lágrima caiu sobre o café. "Ele tinha razão", murmurei. "Eu amei esse homem mais do que devia." Lucas ficou em silêncio. Depois se levantou, pegou uma pequena caixa de madeira sobre o aparador e colocou sobre a mesa. "Ele deixou isso comigo. Disse que, se um dia a senhora me procurasse, eu devia entregar." Abri a caixa com cuidado. Dentro havia uma foto antiga. Nós 2, num dia de praia. E um bilhete. "Helena, se algum dia você encontrar Lucas, vai entender o que tentei fazer. Eu errei, mas cada erro teve um motivo. Te proteger do peso que eu carregava. Se existe perdão no mundo, que ele comece em você." Fechei os olhos. Era como se André ainda me falasse. Não para justificar, mas para se despedir de verdade. E pela primeira vez, senti que podia perdoar. Não por ele, mas por mim. Quando abri os olhos, Lucas me observava em silêncio. "Ele me pediu uma coisa", disse ele, baixando o olhar. "Que eu cuidasse da senhora, caso precisasse." Sorri e dessa vez foi sincero. Então acho que ele cumpriu a promessa. Ficamos ali, conversando até a noite cair. Falamos de tudo, da vida dele, do sítio, das lembranças boas. A dor ainda estava ali, mas mais leve, como uma cicatriz que já não incomoda. Quando me despedi, o céu estava salpicado de estrelas. Antes de entrar no carro, olhei para ele e disse: "Obrigada, Lucas." "Por quê?" "Por me devolver um pedaço da paz que eu achava ter perdido para sempre." Ele sorriu, acenou e disse: "Ele teria ficado feliz por ver você assim." Durante o caminho de volta, encostei a cabeça no vidro e deixei que o vento noturno entrasse. Lá fora, o mundo parecia novo. Dentro de mim, algo enfim se acalmava. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, senti vontade de viver. Não pelo que perdi, mas pelo que ainda restava. A estrada de volta parecia outra. As mesmas curvas, as mesmas árvores, o mesmo horizonte. Mas algo em mim havia mudado. Não era mais a mulher que saiu de casa em busca de respostas. Era alguém que finalmente as tinha encontrado, ainda que de um jeito doloroso. Cheguei em casa ao entardecer.
A luz dourada atravessava as cortinas, desenhando sombras suaves nas paredes. A mesma casa que antes me oprimia, agora parecia me acolher. Talvez porque, pela primeira vez, eu entrava nela sem medo do passado. Deixei a mala no chão e sentei na cadeira de balanço. O som do vento batendo nas janelas misturava-se ao canto distante dos pássaros. Fiquei ali, quieta, apenas respirando. O silêncio, que antes era tortura, agora tinha outro som, o da paz. Peguei o caderno azul. A última anotação que eu tinha feito ainda estava lá. Hoje comecei a respirar de novo. Sorri. Peguei a caneta e escrevi logo abaixo. E hoje aprendi a perdoar. O perdão não veio de repente. Não foi um lampejo divino, nem um gesto heróico. Veio devagar, como a luz que atravessa a manhã. Veio quando entendi que carregar raiva era continuar presa ao que me feriu, e eu queria seguir livre. Fui até o quintal. O jardim, antes descuidado, agora florescia. As margaridas que Lúcia havia trazido semanas antes estavam firmes, abertas. Sentei perto delas e percebi que, apesar de tudo, ainda eram bonitas. Talvez porque a beleza, como a verdade, sobrevive até mesmo ao que a destrói. Liguei o rádio. Uma música antiga começou a tocar, uma das preferidas de André. Fechei os olhos. Não chorei, não sorri. Apenas deixei a melodia preencher o espaço que antes era só vazio. E então, algo simples aconteceu. Eu agradeci. Agradeci por ter vivido, por ter amado, por ter sobrevivido. Agradeci até mesmo pela dor, porque ela me ensinou que amor não é posse, é caminho. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar a vida. Doei roupas, limpei gavetas, tirei da parede algumas fotos e guardei outras. Não para esquecer, mas para dar espaço ao novo. A casa ficou mais leve e eu também. Numa manhã, o telefone tocou. Era Lúcia. Pensei em não atender, mas atendi. A voz dela soava calma, quase tranquila. Como você está? Em paz, respondi. Houve um breve silêncio. Fico feliz, disse ela com sinceridade. Eu também estou tentando ficar. Ficamos alguns segundos sem falar, até que ela murmurou. Helena, obrigada por me ouvir aquele dia. Obrigada por não mentir mais, respondi. Nos despedimos com um cuide-se mútuo, e quando desliguei, senti que o ciclo estava, enfim, completo. No fim da tarde, fui até a varanda e acendi uma vela. O vento soprava suave, espalhando o cheiro da cera queimada. Olhei para o céu. As nuvens passavam devagar, tingidas de rosa, e eu entendi que o amor, quando passa, deixa rastros, mas também deixa luz. Respirei fundo e falei sozinha, como quem conversa com o passado. Está tudo bem, André. Já pode descansar. E naquele instante, algo se desprendeu dentro de mim. Um peso antigo, uma dor que já não precisava existir. O perdão, percebi, não é esquecer, é finalmente conseguir lembrar sem sangrar. As semanas passaram devagar, mas pela primeira vez o tempo não doía. Cada manhã trazia um novo ar, uma pequena vontade de viver. Eu me via cuidando do jardim, lendo, cozinhando, ouvindo músicas antigas sem me perder nelas. Não havia pressa. A vida, enfim, me devolvia o ritmo. Comecei a escrever. No início, apenas frases soltas em folhas avulsas, pensamentos, lembranças, conselhos que eu mesma gostaria de ter ouvido um dia. Logo percebi que aquilo me fazia bem. Era como conversar comigo mesma, com a mulher que sofreu, que caiu, que levantou. Uma tarde, decidi visitar a paróquia do bairro. A igreja estava vazia, o cheiro de incenso ainda pairava no ar. Sentei no último banco, olhei para o altar e fiquei em silêncio. Não pedi nada. Apenas agradeci. Ao sair, uma senhora se aproximou. Devia ter uns 50 anos, o olhar cansado. Disse que me reconhecia, que tinha me visto no velório de André, e hesitante, contou que passava por algo parecido. O marido havia partido deixando segredos. Falamos por um longo tempo. Ela chorou, e eu, sem perceber, a consolei com palavras que um dia precisei ouvir. Naquele instante percebi algo. Talvez o sentido da dor seja justamente esse: ser transformada em abrigo para quem ainda não sabe como suportá-la. Comecei então a escrever cartas para outras mulheres, cartas anônimas, deixadas em bancos de praças, bibliotecas, cafés. Escrevia sobre coragem, amor próprio, perdão. E, estranhamente,
cada carta deixada era uma parte de mim que se curava um pouco mais. Foi num desses dias, enquanto limpava a estante da sala, que encontrei uma pequena caixa de madeira, escondida atrás de livros antigos. Reconheci de imediato. Era de André. As iniciais dele estavam gravadas na tampa. Senti o coração apertar. Abri. Dentro, apenas uma folha dobrada e uma fotografia nossa, tirada no mesmo dia da praia. Ele de chapéu, eu com o cabelo solto sorrindo. Atrás da foto, em sua caligrafia, uma frase curta. Um dia, você vai entender. Abri o papel. Era uma carta, a última. Helena, se algum dia esta carta chegar até você, é porque encontrei coragem de deixar o que faltava dizer. Sei que te feri. Sei que o amor que tivemos se misturou com erros e covardias. Mas entre todas as verdades que guardei, há uma que preciso que acredite. Tudo o que fiz, mesmo o que doeu, foi por amor. Lúcia foi minha confidente, não minha amante no fim. Ela sabia do filho que eu não tive coragem de te contar e me ajudou a encontrar um jeito de reparar o passado. Se errei, foi tentando proteger você. E se existe justiça na vida, é esta: ver você seguindo em paz. Com amor, André. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de dor, mas de ternura. Era como se ele, de algum modo, tivesse esperado o tempo certo para me falar. O tempo em que eu já seria capaz de ouvir sem me despedaçar. Fechei a carta e segurei contra o peito. Lá fora, o vento soprava forte, balançando as cortinas. Senti o cheiro da chuva chegando. E dentro de mim, algo se abriu. Um espaço novo, limpo, onde antes só havia saudade. Coloquei a carta ao lado das outras memórias, não como lembrança de uma ferida, mas como testemunho de uma vida vivida de verdade. Ninguém sai ileso do amor, mas se aprende a caminhar mesmo com cicatrizes. À noite, sentei na varanda com uma xícara de chá. Olhei o céu. As estrelas brilhavam por entre as nuvens e eu pensei, talvez seja isso o perdão, ver luz onde antes só existia escuridão. Sorri, e pela primeira vez, sem medo algum, disse em voz alta: eu te perdoo, André. O vento soprou, leve, como se alguém tivesse respondido, e eu entendi que o silêncio agora já não era ausência, era resposta. Os meses passaram como o vento que atravessa uma janela aberta, sem pressa, sem dor, apenas vida, simples, silenciosa, viva. Aprendi a gostar da rotina novamente, do cheiro do café pela manhã, do som da chuva batendo no telhado, do sol que entrava pela janela da cozinha. Nada de extraordinário, apenas o que antes eu não via, a beleza do que permanece mesmo depois da tempestade. As cartas que eu escrevia começaram a se multiplicar. Deixava-as em lugares diferentes, no banco da praça, no balcão da padaria, entre as páginas de livros na biblioteca pública. Não tinha um destinatário, apenas uma assinatura. De alguém que já sobreviveu à dor. Um dia, recebi uma resposta. Um envelope sem remetente, deixado na minha caixa de correio. Dentro, apenas uma folha com letras tremidas. Sua carta me encontrou num momento em que eu queria desistir. Obrigada por me lembrar que ainda há tempo para recomeçar. Chorei, mas foi um choro leve, de gratidão. Percebi que, sem planejar, eu estava fazendo o que André me pediu, cuidando, não apenas de mim, mas dos outros, transformando o amor que sobrou em gesto, em palavra, em abrigo. Numa manhã de domingo, decidi visitar o cemitério. Levei comigo uma única flor, uma margarida, como as que Lúcia me deu naquele primeiro almoço. O caminho era curto e o céu estava limpo, azul. Sentei-me diante da lápide de André, toquei o mármore frio e fechei os olhos. Faz tempo, não é? Murmurei. O vento soprou leve e eu imaginei que era a forma dele me responder. Falei baixo, mas com firmeza. Eu não vim para te pedir nada. Vim para te dizer que está tudo certo, que doeu sim, que me destruiu por um tempo, mas eu renasci. Pousei a margarida sobre a pedra. Você me ensinou o que é o amor e o que ele não deve ser, e isso basta. Quando abri os olhos, o sol batia sobre o nome dele, fazendo brilhar o bronze das letras. Senti paz. A paz que vem quando a gente finalmente entende que amar não é se perder, é se encontrar mesmo depois da queda. No caminho de volta, passei pela casa de Lúcia. Ela estava na varanda, lendo,
Nos olhamos, não houve palavra, apenas um leve aceno, e naquele gesto silencioso estava todo o perdão que faltava. Cheguei em casa e me sentei no jardim. As margaridas balançavam com o vento. Sorri. O amor muda de forma, pensei. Um dia é promessa, outro é ferida. E por fim é lembrança, mas sempre deixa um eco. E esse eco, quando a gente aprende a ouvi-lo, se transforma em força. Peguei o caderno azul mais uma vez. As páginas estavam quase cheias, cada uma marcada por um pedaço da minha jornada. Na última, escrevi: o amor não termina, ele muda de lugar. Hoje, ele mora em mim. Fechei o caderno, olhei para o céu e senti que, de alguma forma, ele também me olhava de volta. E foi ali, naquela tarde comum, que entendi o sentido de tudo. Viver é continuar amando, mesmo quando o amor muda de nome. As estações mudaram. O verão se despediu devagar e o outono chegou como um abraço morno, cobrindo as árvores com tons de cobre e dourado. O tempo, que antes era inimigo, tornou-se agora um velho amigo que caminha ao meu lado sem pressa. A casa, antes cheia de lembranças que doíam, agora é lar outra vez. O relógio marca as horas. O sol entra pela janela da cozinha e desenha faixas de luz no chão. Eu aprendi a amar esse silêncio. Não o que isola, mas o que acolhe. Comecei a ensinar costura para algumas mulheres do bairro. Elas chegam com tecidos coloridos, risadas, histórias próprias de perda e recomeço. Enquanto alinhávamos os tecidos, trocamos confidências. Percebo nos olhos delas o mesmo medo que um dia foi meu. E em cada palavra que lhes digo, há um pedaço da mulher que aprendeu a recomeçar quando achou que já era tarde demais. Às vezes, me pego pensando em André. Não com saudade, mas com ternura. Ele vive agora apenas nas histórias que conto, nas memórias que escolhi guardar. E, de certo modo, sinto que ele também me observa, orgulhoso, de algum lugar onde o tempo não pesa mais. Lúcia, de vez em quando, me escreve. Cartas curtas, simples. Conta sobre o jardim, sobre os netos, sobre o silêncio que agora também a habita. Respondemos uma à outra sem falar de dor, apenas da vida. É estranho, mas bonito, porque o perdão, quando é real, transforma até o que parecia impossível em serenidade. Numa tarde qualquer, recebi uma visita. Era Lucas. Trouxe flores. Ficamos sentados no quintal, tomando café. Falamos pouco, não precisávamos de muitas palavras. Ele me contou que ia ser pai. Meu coração se encheu de uma alegria silenciosa. Senti que, de algum modo, a vida me devolvia o que um dia tirou. Quando ele foi embora, olhei para o céu e disse baixinho: Viu, André? A história continua. À noite, escrevi no caderno azul pela última vez. Não existe final triste quando a alma encontra paz. Fechei o caderno e o coloquei na gaveta. Não como quem encerra algo, mas como quem entrega. Hoje, quando acordo, não sinto mais o vazio. Sinto presença, a minha, inteira, serena. O amor não me feriu. O amor me ensinou. E se um dia alguém me perguntar o que aprendi com tudo isso, direi apenas que a vida não pede perfeição, pede coragem. Coragem para ficar quando é certo, para partir quando é preciso e para recomeçar quando parece impossível. O vento entra pela janela e o cheiro das margaridas enche a sala. Fecho os olhos, sorrio e deixo que a lembrança de tudo me toque sem doer. O eco do amor agora é só isso. Um sopro leve, um sorriso sincero, um coração tranquilo. E assim, em silêncio, eu volto a viver. Não como antes, mas melhor. Às vezes, a vida não nos dá finais felizes, mas nos dá finalizações justas. E entre perder e aprender, eu escolhi seguir. Hoje, quando olho para trás, não vejo tragédia, vejo transformação. Cada lágrima foi o preço da clareza. Cada silêncio, o início de uma resposta. E se um dia alguém me perguntar se valeu a pena, direi: sim, porque mesmo despedaçada, eu descobri o amor mais importante de todos, o amor por mim mesma. E você? Quantas vezes amou sem se enxergar? Quantas vezes se calou por medo de perder alguém e acabou se perdendo primeiro? Não espere que a dor te destrua para aprender o que é o amor. Aprenda agora, com coragem, com verdade, com amor próprio, porque às vezes amar é simplesmente deixar ir.